Olá, paz e graça, que é o irmão Valnei. Eu queria compartilhar mais uma meditação na Palavra de Deus. E eu queria falar sobre uma regra de hermenêutica, não exatamente falar, só fazer uma aplicação aqui prática de uma regra que é conhecida como regra de ouro, em que a concepção é que a Bíblia interpreta a Bíblia. Existe muitas ferramentas de hermenêutica, de linguagens, que a gente pode usar para poder interpretarmos a palavra do Senhor. Mas a melhor maneira de interpretar a Bíblia é usando a própria Bíblia. A gente encontramos, eu não quero dizer que com isso, quando a gente vai pensar que todos os livros, capítulos, versículos, tudo está interpretado pela própria Bíblia. Não é disso que eu estou falando, mas a maioria dos assuntos, eles estão explicados na própria Bíblia. Às vezes as pessoas gastam horas e horas orando, pedindo assim, eu falo, sou pentecostal, minha linguagem é para o pentecostal, e a gente recebe essa instrução de que você deve orar para Deus te revelar a palavra, tal. Aí muitas pessoas vão orando, querendo que Deus revele, só que o problema é que a palavra ela já é revelada. Às vezes falta em nós gosto pela leitura, para que a gente possa aprender da própria Bíblia. Isso aqui eu não quero ignorar outras ferramentas para a interpretação, mas essa é uma que não deve ser ignorada. Eu também não quero dizer que não devamos orar para entender a Bíblia, até porque há textos que dizem que o homem natural ele não entende as coisas espirituais. Então nós devemos buscar ter uma vida espiritual. É claro que quando a gente tem um encontro com o Espírito Santo, ressuscitamos espiritualmente, já temos essa vida espiritual para termos acesso ao Senhor. Mas o exercício da comunhão, da intimidade com Deus através da oração, é muito bom. Mas não será a ferramenta principal para entender a Bíblia. Por exemplo, vou explicar aqui uma coisa. Em Gênesis, Gênesis capítulo 4, do verso 1 ao verso 8, ele faz uma narrativa aqui da história de Caim e Abel. E da aceitação que Deus faz ao sacrifício de Abel e a rejeição que Deus faz ao sacrifício de Caim. Aí a gente vai tentar buscar entender por que Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o sacrifício de Caim. Aqui, primariamente no texto em si, a gente só encontra algo relacionado a Caim, que é o versículo 7. Ele dá a dizer o seguinte: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizerem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. A indicação do verso em si mostra que Caim não era um homem que agia com justiça. Aí a gente pode aplicar que ele seria uma espécie de legalista, de alguém que foi lá e fez o sacrifício porque alguém o ensinou, como a gente vai julgar que foi seus pais Adão e Eva, assim como ensinaram a Abel. Só que houve um diferencial, e aí Deus aceita o de Abel, mas rejeita o de Caim. E dentro desse período que eu já passei na igreja, que eu sirvo ao Senhor, já ouvi muitas pregações sobre isso, muitas ministrações, e já ouvi as pessoas dizerem as coisas mais absurdas, como que Caim pegava o que era podre e ia sacrificar a Deus. Eu não concordo com isso, porque eu imagino que ele pegou a melhor coisa e ofereceu como ofereceu Caim, ou Abel. Outra coisa que eu discordo também é do raciocínio que alguém quer dizer que Abel ofereceu, no caso como foram as suas ovelhas, que representava o sacrifício de Cristo no Calvário. Eu também não concordo com isso, porque pode ser até usar como uma tipologia, mas no texto em si não faz sentido
porque eles não tinham assim, ali naquele momento, uma revelação dessa sombra que em outros textos do Antigo Testamento vai aparecer essa figura de linguagem, mas ali nessa situação de Caim e Abel não. Foi uma oferta realmente por aquilo que eles receberam. E se essa fosse a razão de Deus rejeitar, não haveria o dia de Pentecostes, não haveria a festa das colheitas lá na frente, quando foi instituída a lei, porque Deus aceitou os sacrifícios de mantimentos e de colheitas. Então, descarta de cara. Então a gente vê aqui que é a atitude dele. Não basta você oferecer o melhor, mas a nossa vida tem que ser uma oferta a Deus constante. Então aqui, nesses versículos que compõem, no capítulo 4, do verso 1 ao 8, mostra que Caim era um homem mau, e essa maldade dele interferia na sua comunhão com Deus. Mas a Bíblia também vai dar uma explicação a mais, que já vai ser lá do Novo Testamento, em Hebreus capítulo 11, versículo 4, diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então aqui em Hebreus capítulo 11, a Bíblia nos mostra, tipo assim, em Gênesis, mostra a falha de Caim. Mas aqui em Hebreus mostra a virtude de Abel. Por que Deus aceitou o sacrifício de Abel? Porque ele fez por fé. Ele fez pela fé. Então quem se relaciona a Deus por uma questão de fé, ele tem uma resposta de Deus. E quem não se relaciona por meio da fé, a pessoa às vezes é apenas filho de um cristão, amigo de um cristão, a pessoa tenta se aproximar de Deus, mas não crê realmente que isso é uma realidade, não haverá uma resposta de Deus a essa vida. Assim como não houve uma resposta a Caim. Então a fé é o diferencial nessa relação entre Deus e Abel, e a falta de fé fez uma grande diferença entre Caim e Deus. Ele não teve essa resposta do jeito que ele queria, mas contudo também no texto lá você vê que Deus não o abandonou. Deus chega, dialoga com ele, explica que ele era um homem não muito correto e chama ele que se ele fizer o que é justo, o que é bom, o bom se cederá a ele. Ele será um homem bem-sucedido por agir corretamente. Mas infelizmente no desfecho do assunto ele vai se deixar dominar pela sua natureza caída, pela sua natureza rebelde, e vai concluir aquilo que está no seu coração, que é essa disputa que ele fez no seu coração em relação ao seu irmão. Essa rejeição, ela culminou no seu ódio e num assassinato, no primeiro homicídio. Mas tem outros textos também que a gente pode meditar e entender essa questão de interpretação. Por exemplo, em Mateus capítulo 13, do verso 4 ao verso 8, do verso 3 ao verso 8, Jesus narra a parábola do semeador, mas ele não explica aqui o que seria as aplicações. Mas todavia nos versículos, ainda no capítulo 3, nos versículos 19, 20, 21, 22 e 23, ele explica a aplicação. Ou seja, não tem a necessidade de eu ficar orando para Deus me mostrar qual é a revelação do texto, se o próprio texto explica o texto. Por exemplo, no versículo 4, ele diz assim: e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves dos céus e comeram-na. Aí eu vou orar. Então não seria mais fácil eu continuar lendo? Aí eu chegaria no versículo 19, e aí diz assim aqui a palavra: ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Ou seja, o versículo 19 é a interpretação do versículo 4. E assim sucessivamente vai havendo a interpretação. E isso acontece em vários textos bíblicos. Vários. Inclusive o Novo Testamento, ele é interpretado à luz do Antigo. Né? Muitas aplicações, os cumprimentos em Jesus. Então, às vezes, o tempo que eu vou gastar jejuando e apenas orando,
é bom eu gastar lendo. Se eu gastar lendo a Bíblia, muitas coisas serão facilitadas para mim. Aí depois tudo bem você ter um material de apoio porque algumas coisas são extremamente complicadas e há uma necessidade de a gente recorrer a grandes teólogos, livros de comentários bíblicos, vai ajudar muito. Mas a regra primordial é ler a Bíblia, porque a Bíblia interpreta a Bíblia. Deus abençoe e nos dê amor pela leitura, para que possamos entender cada vez melhor a palavra de Deus.